Mensagem da Palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 10, de 19 a 26. Diz a palavra do Senhor: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. O que as pessoas pensam sobre o culto? Por que as pessoas vão ao culto? Será que é necessário mesmo, eu sendo um cristão, ir ao culto? Não é melhor praticar no dia a dia o cristianismo em vez de ficar toda hora cultuando a Deus? Essas são perguntas que muitas vezes as pessoas fazem e alguns também não fazem, mas de fato mostram como acham a respeito do culto a Deus e da necessidade de fazê-lo com certa frequência. Quando olhamos para esse texto de Hebreus 10, e especialmente a carta aos Hebreus, nós olhamos o seu contexto, e o seu contexto nos diz que quando os cristãos começaram a se reunir como igreja, a perseguição era algo bastante constante. E a morte por causa da fé era tão comum quanto um engarrafamento de trânsito, algo corriqueiro do dia a dia. Os crentes então ficavam assolados com medo, o medo se instalava nas suas vidas, mas ao mesmo tempo a fé inicial, a fé pela qual eles criam em Jesus Cristo e pela qual eles foram transformados pela obra de Cristo, pelo Espírito de Deus, fazia com que eles tivessem ao mesmo tempo o desejo de adorar o Senhor em culto, mas ao mesmo tempo também o medo da morte que estava por vir. Nessa época, muitos crentes então começaram a abandonar a fé, outros acabaram se afastando. Foi então que começou a circular entre os judeus convertidos e perseguidos uma carta. Hoje nós a conhecemos como Carta aos Hebreus. Ninguém sabe quem a escreveu, mas certamente alguém que tinha aprendido o valor do culto para as pessoas e coletivamente para a comunhão dos santos. O reformador Calvino dizia sobre a carta aos Hebreus que estes hebreus arrogavam para si com mais intensa soberba o título de igreja. E foi às duras penas que o apóstolo tentou corrigir esse orgulho e, em opinião, diz ele, é precisamente o que ele está tentando fazer agora, visando a que os judeus não se indispusessem com a presença dos gentios, os quais se achavam unidos a eles no mesmo corpo da igreja. Quais as lições que nós podemos tirar desse texto que nos leva a um estímulo a celebrarmos o culto, a participarmos do culto, a estarmos dando glória ao Senhor através do culto? Primeiro,
o texto fala aquilo que nós temos. Nos versos 19 a 21, nós podemos olhar aqui duas coisas, especialmente o que nós temos. Primeiro, nós temos intrepidez. O verso 19 diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez. Intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Essa intrepidez não era um tipo de humanismo que levava o homem a, dependendo de si mesmo, ele ir até Deus. Mas, na verdade, ele pode dizer: eu tenho intrepidez por causa que Jesus Cristo, o sangue de Jesus, diz ele aqui no verso 19, no finalzinho, e no 20, ele diz: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Quando Jesus morre na cruz, o véu se rasga do alto a baixo, mostrando agora que não há mais separação entre o lugar santo e o santo dos santos, onde somente ali estava o sumo sacerdote, que entrava uma vez por ano para fazer a expiação de pecados pelo povo. Jesus Cristo havia rompido essa separação entre o santo dos santos e o lugar santo. Na verdade, agora todo crente é um sacerdote. E é por isso que agora ele vai falar a segunda coisa. Não só nós temos a intrepidez, mas nós temos grande sacerdote. E no verso 21 ele diz: e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então, significando agora que nós temos não somente a intrepidez pelo sangue de Jesus, por esse novo e vivo caminho, um novo testamento, uma nova aliança que ele consagrou pela sua obra de cruz, e agora Jesus faz uma obra de um grande sacerdote, um sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Lembre-se que os judeus convertidos não tinham sacerdotes agora, eles não iam mais ao templo. Então eles cultuavam a Deus em espírito e em verdade. E agora eles precisavam aprender que Jesus de fato era o seu grande sacerdote. O que é que nós temos? Temos intrepidez, temos então um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Em segundo lugar, aquilo que nós não podemos fazer. O verso 26 diz: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Qual é o grande ponto aqui? O que é que nós não podemos fazer? O grande problema das pessoas é a centralidade do eu. E isso se reveste de uma questão muito séria diante do Senhor, quando nós mostramos que quem reina é o eu interior e não o Senhor. Na verdade, todo aquele que é discípulo de Cristo, ele tem Jesus como Senhor, e agora ele se torna apenas um discípulo ou um seguidor, um servo desse Senhor. O grande problema aqui o texto, aliás, de Hebreus está falando, é aquilo que nós não podemos fazer. Primeiro, nós temos as pessoas que centralizam todas as coisas em si mesmas. Veja a pessoa de Lucas 12, de 16 a 21, aquele homem que vai ajuntar toda a sua riqueza em celeiros. Possivelmente uma pessoa honesta, trabalhadora, não tem problema em você ter riquezas, ser honesto e trabalhador. O grande problema é colocar o nosso coração nas riquezas. O grande problema não é o dinheiro, mas o dinheiro nos ter. Essa é a grande questão. Jesus, então, nesse texto de Lucas 12, 16 a 21, diz: e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então, é um fato, ele era então um fazendeiro, e esse campo que ele plantou produziu em grande abundância. E o texto diz que ele então arrazoava. Arrazoar significa dar razões. Então ele arrazoava consigo mesmo, um diálogo interno, dizendo: que farei, pois não tenho como recolher os meus frutos.
e disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto, todos os meus bens. Veja como ele está colocando tudo na primeira pessoa. O meu produto e os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? E assim conclui Jesus dizendo: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Porque Deus o condenou, porque ele centralizou todas as coisas em si mesmo. Ele não atribuiu a Deus a glória de ter dado a oportunidade de plantar e de colher e de dedicar, quem sabe, uma parte do fruto como um sacrifício suave para o Senhor. Mas ele centraliza tudo no eu. O eu, somente eu que tenho importância e as outras pessoas não. Essa é uma ideia de muitas pessoas na pós-modernidade, a centralidade do eu. E por que ele centralizou tudo? Por causa do seu coração egoísta e pecaminoso. É por isso que o autor aos Hebreus diz que se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Quer dizer, então por que Cristo morreu? Se eu continuo pecando, sendo egoísta e não distribuindo esta renda, só acumulando tesouros e não amando as pessoas que Jesus mandou amar. Um segundo exemplo é não somente a questão do egoísmo, como este homem que é louco e o Senhor pede a sua alma e ele então recebe a notícia de que para quem será essas coisas que você tem tanto trabalhado. E agora a segunda questão é quando Jesus vai mostrar também num outro texto de Lucas 18, de 10 a 14, a história do fariseu e do publicano, das pessoas, daquilo que as pessoas falam, do que são e, na verdade, o que as pessoas não são. A maneira como elas julgam as outras pessoas e a maneira como praticam a sua própria religiosidade. Esse jovem aqui de Lucas 18, 14, ele fala do que não é como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem aquele publicano. E ele é jejuador 2 vezes por semana e é ainda um sujeito dizimista. Dava o dízimo à sua igreja da época. Veja o que Jesus vai falar sobre a sua religiosidade e sobre aquele homem que era tão desprezado, o publicano. Jesus diz: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu, o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem sequer levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E Jesus diz então aqui: digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Veja que Jesus está então falando aqui aquilo que nós não podemos fazer: centralizar tudo em nós mesmos e nós começarmos a julgar as pessoas por aquilo que são e o que não são. A terceira questão que nós observamos aqui, dos versos 22 a 25, é aquilo agora que nós devemos fazer.
O que nós devemos fazer? Primeira coisa é nos aproximar, aproximemo-nos de Deus, né? Com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então o verso 22 diz que nós devemos nos aproximar. O grande problema das pessoas é o distanciamento de Deus. As pessoas vão vivendo tanto o mundo que acabam se esquecendo de se aproximar de Deus. E o culto é uma grande oportunidade de nós estarmos aproximando a nossa alma, o nosso coração da presença de Deus. Outra segunda coisa que ele diz, o que é que nós devemos fazer? Nos aproximar, mas guardemos firme ou guardar firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então a ideia de guardar firme, guardar como um tesouro, algo precioso lá no nosso coração, na nossa vida, guardar firme a confissão da esperança, isto é, aquilo que realmente pode mostrar que a nossa vida ela não tem sentido sem Jesus Cristo. Jesus é que dá sentido para a nossa vida, sentido ao futuro, dá sentido ao presente, é aquele que perdoa o nosso passado. Então nós não podemos ficar pensando que nós devemos simplesmente viver a vida como qualquer mortal, sem um sentido para a vida. A nossa pátria está nos céus, diz Paulo. Pedro diz que nós somos peregrinos. A nossa terra não é aqui, irmãos. Então nós devemos guardar firme a esperança, e o culto nos faz lembrar isso, a necessidade de nós estarmos na presença de Deus e nós deixarmos um pouco os atrativos deste mundo. A terceira lição é quando o autor aos Hebreus nos diz no verso 25, na primeira parte, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Quantas pessoas deixam de estar cultuando o nome de Deus, não é? Eu tenho as estatísticas das pessoas que ouvem as mensagens pastoral e as pessoas que ouvem até uma parte e que não escutam até o fim. Ouça até o fim as mensagens, né? Faça perguntas sobre aquele texto. Se você tiver dúvidas sobre a palavra de Deus, pergunte. Se você não tiver dúvidas, coloque uma palavra de ânimo aos irmãos. Quando vocês estão participando, participe dessa palavra. Esteja não deixando de participar da comunhão das pessoas, do envolvimento. A palavra-chave é envolvimento. Envolva-se na obra do Senhor. Não deixe de se congregar. O que o autor aos Hebreus faz questão de mostrar na posição acima é exatamente essa parte. Não deixe de estar reunido como igreja, em outras palavras. Esse termo ele indica uma adição na congregação, na igreja. Isso quer dizer que a presença de uns não deve fazer com que seja notada a ausência de outros. Isso se o João vai na igreja, o José não vai. Então, essa não é uma ideia boa. Deve ir o João e o José. Não estou se referindo a nenhum dos dois da igreja. Mas todas as pessoas são chamadas a estarem juntas para glorificarem o nome do Senhor. Domingo é dia do Senhor. Não é dia de fazer aniversário, não é dia de viajar, não é dia de nós estarmos tendo outras distrações, nós estarmos cultuando o nome do Senhor. O Senhor fez 6 dias para trabalhar, para nós estarmos fazendo outras coisas, mas o dia do Senhor é o dia de nós separarmos para a santidade. A palavra de Deus mostra que o domingo é santo não por causa do dia, mas por causa do homem. Jesus disse isto. E nós temos que perceber que Deus separou um dia para o homem cultuar ao Senhor e descansar também dos outros 6 dias que ele trabalhou. Então nós devemos perceber que congregar é um ato de culto, é um ato que faz bem à mente, ao coração, à alma. A quarta lição que nós aprendemos, que nós devemos então estar sabendo o que fazer, o verso 25, a segunda parte diz, façamos a admoestação.
admoestações. Antes façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima, um dia da volta de Cristo, ou o dia que ele há de nos chamar. Essa palavra admoestação, ela vem da palavra que é atribuída ao Espírito Santo, como por exemplo em João 14, 26, João 16, 8, ele é chamado de Paráclito ou Consolador. Ela vem de duas palavras, uma preposição grega e um verbo grego, a preposição pará e o verbo kalel, parakalel, ou chamados para estar ao lado. E é maravilhoso pensar que Deus nos chamou para estar ao lado dele e ao lado das pessoas também. Isso significa que os crentes devem se reunir para estarem ao lado, para se admoestarem uns aos outros. Essa é a tradução. Mas se usarmos aí a palavra, o verbo que é usado para kalel, né? Nós vamos perceber que estamos chamados para estar ali reunidos para a admoestação. Estamos reunidos para estarmos juntos, ao lado das pessoas e ao lado de Deus. Isso vale dizer que nós temos 4 funções também. Primeiro, devemos trazer outras pessoas para estarem ao lado da igreja, ao lado de Cristo, ao lado de Deus, ao nosso lado também, ao lado de outras pessoas. Segundo, nós devemos nos esforçar a trazer aquelas pessoas que você não vê há muito tempo na igreja, que são desviados da fé, que estão fracos ou débeis na fé. Terceiro, nós devemos estender as nossas mãos àqueles que estão caídos. E em quarto lugar, nós devemos ganhar os que não estão ao nosso lado na igreja e estão no mundo. Não é? Então, devemos estar então fazendo, sermos essas pessoas que estão fazendo admoestações. A última coisa que diz o texto, nós somos chamados também a fazer uma quinta coisa, não só a nos aproximar, guardar firme a confissão, não deixar de nos congregar, fazer admoestações, mas em quinto lugar, nós devemos então considerar-nos uns aos outros, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Quando o escritor sagrado de Hebreus diz que nós devemos considerar-nos uns aos outros, ele está querendo mostrar que a união da igreja, judeus e gentios, é como unir o fogo à água, ou o óleo à água. Para os judeus se colocarem em pé de igualdade com os gentios, os que não eram judeus, isso era algo humilhante pela tradição e pela religião que possuíam. Entretanto, o escritor de Hebreus, escritor sacro, ele sugere o amor e boas obras para aqueles judeus convertidos, como 2 fatores que fariam as pessoas que pensam e agem diferentemente estarem juntas depois de salvos por Cristo. Isso significa que aquele termo usado, o termo primeiro que ele usa, fogo de contenda, né? Ou essa palavra considerar uns aos outros, né? Significa que aqueles judeus não deveriam ser invejosos, orgulhosos, serem levados a contender com os seus irmãos gentios, mas o texto mostra que algumas atitudes santificadoras, como o amor a caridade, estimulariam a reciprocidade, a amizade e a paz na igreja. Para concluir, um texto que li, algures, um frequentador de igreja escreveu para um editor de jornal e reclamou que não faz sentido ir à igreja todos os domingos. E ele disse exatamente nessas palavras: eu tenho ido à igreja por 30 anos e durante este tempo eu ouvi cerca de uns 3.000 sermões, mas por minha vida, diz ele, eu não consigo lembrar de nenhum deles sequer. O que você acha dessa frase desse homem? Ele conclui dizendo:
Assim eu penso, estou perdendo meu tempo e os padres e pastores estão desperdiçando o tempo deles pregando sermões. Foi exatamente essas palavras que esse homem usou neste jornal. Esta carta desse homem, naquele tempo antigo ainda, trouxe uma grande controvérsia naquela coluna de cartas do editor ao editor. E para o prazer do editor-chefe do editor-jornal, do jornal. Isso foi por semanas a fio, e recebendo-se, publicando cartas sobre o assunto, até que alguém escreveu um excelente argumento sobre aquela frase que aquele homem havia usado, que ele havia ido há 30 anos por igreja, ouvido 3.000 sermões e não lembrava de nenhum deles sequer. E aquele homem então usou a seguinte frase: estou casado há 30 anos. Durante este tempo, minha esposa deve ter cozinhado cerca de 32 mil refeições, aliás. Mas por minha vida, diz ele, eu não consigo me lembrar do cardápio de nenhuma dessas 32 mil refeições. Mas de uma coisa eu sei, todas elas me nutriram e me deram a força que eu precisava para fazer o meu trabalho. Se minha esposa não tivesse me dado todas estas refeições, eu estaria hoje fisicamente morto. Da mesma maneira, se eu não tivesse ido à igreja para alimentar minha fome espiritual, eu estaria hoje morto espiritualmente. O que você acha disso? Será que você tem tido esta visão? Será que vale a pena ir ao culto, ouvir mensagens da palavra de Deus, estar ouvindo uma mensagem como esta? Sem dúvida, irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, é o alimento da nossa alma. O distanciamento das coisas do Senhor nos faz ficar fracos, nos faz ficar longe do Senhor. Que o Senhor possa abençoar o seu coração. E se você tiver alguma dificuldade, esteja orando para que Deus mude o seu posicionamento, para que a presença de Deus traga abundância de alegria. Se você acha chato estar junto com os irmãos, e é melhor você estar sozinho, lembre-se daquele homem que Jesus chamou de louco. Ele, sendo egoísta, de nada serviria tudo aquilo que ele havia acumulado, mas ele estando usando tudo aquilo para o próximo e para a glória de Deus, ele poderia ser um homem abençoado. Pense nisto, que o Senhor o abençoe. Amém.